A paz, igreja. Boa noite a todos que estão em casa. Boa noite, queridos. Boa noite, é um prazer, uma alegria hoje estar podendo compartilhar com vocês. Hoje é um dia típico, por causa das condições e a nossa oração que tudo isso, esse vírus evapore, e logo a gente possa estar junto aqui, Então hoje era um dia para a igreja aqui reunido e a gente tem um tempo de comunhão. Mas glória a Deus pela tecnologia e hoje a gente pode estar compartilhando um pouco e não deixando passar essa data desse encontro. Eu queria pedir para o nosso, antes de apresentar os casais, pedir para o nosso pastor Herman estar abençoando o nosso bate-papo. Amém? Querido Deus e Pai, na Tua presença continuamos nesse dia que também celebramos a família, e a família é obra Tua, e pela graça e pela misericórdia elas existem, mas o Senhor nos traz aqui para engrandecermos o Teu nome, para estarmos na Tua presença e glorificarmos ao Senhor, porque tudo aquilo que nós fizermos, Pai, é para o Senhor. Abençoamos a cada família que está em casa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que possam crescer, Senhor, no entendimento daquilo que vem do alto, daquilo que vem do Teu coração. Pois o Teu amor foi tão grande, foi tão imenso, ao ponto do Senhor dar o Seu Filho por cada um de nós que estamos hoje ou assistindo ou aqui presentes, Pai. Teu nome seja glorificado pela vida de Jesus, pelo mover do Espírito Santo, Pai, que está em nosso meio, o privilégio que nós temos como corpo de Cristo de continuarmos e sermos autorizados pela Tua obra. Em nome de Jesus, nos dá esse crescer nessa noite, que possamos realmente sair daqui honrando, glorificando o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quis Deus, não sei se vocês em casa sabem, mas hoje é o Dia Internacional da Família, Eu queria ler um texto com vocês, para nós estar abrindo o nosso bate-papo. Esse texto está lá em Josué 6:23. Ele diz assim: então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e deixaram no lugar fora do acampamento de Israel. Esse texto, ele nos remete a entender que a família, o casamento, ele não tem um fim em si mesmo. Ou seja, ele não acaba quando o casamento acontece, os dois vão morar juntos. Ali se inicia um propósito. O que eu quero dizer com isso? Esse texto, ele revela onde o povo de Israel alcançar a terra, e a primeira conquista dele, onde a teologia nos conta que foi Jericó. Mas estudando um pouco o texto e através de uma revelação, nós entendemos que isso não é uma verdade. Porque a primeira conquista que o Senhor teve através do povo de Israel foi uma família, a família de Raabe. Aquela Jericó é destruída e o Senhor pede, e Josué dá a ordem, tira aquela família. Raabe é uma prostituta e ela recebe os espiões nas casas em sinal de honra, eu creio que eles resgatam aquela família. E é tão interessante que o propósito, ele acontece porque através dessa família, que Raabe casa com Boaz, e ali vem a genealogia, avô de Davi, até chegar ao nosso amado, Jesus Cristo, o nosso Redentor, porque nós estamos aqui hoje. O que eu quero dizer por isso? Que o Senhor se importa com a família. Ele engrandece a família, é criação dele, é propósito dele. Então hoje nós estamos aqui porque entendemos que uma família abençoada, ela detém de um casamento abençoado. Ela precisa de um casamento abençoado para termos filhos abençoados e assim sucessivamente. Então hoje nós sabemos que a família é a matriarca da sociedade, e o casamento é a espinha dorsal dela. Então, por isso que é o motivo de nós contarmos um pouco da nossa experiência, diante do tema que nós temos aqui hoje, que a Sara vai contar para vocês.
Então, a gente escolheu o tema do amor, né? Porque quando a gente fala na questão do que é o amor, não é o amor romantizado, não é o conceito do amor romantizado, não é o que a questão da paixão, mas a gente entende que o amor, ele vai além disso tudo, né? O amor, ele é uma entrega constante, é uma escolha diária que nós precisamos fazer, né? E a ideia nossa é partir do versículo clássico, todo mundo conhece, da palavra de Deus, que fala sobre o que é o amor, né? Que 1 Coríntios 13. Lá a Bíblia nos traz o que é o amor, né? Tudo que o amor passa, os processos necessários para que, né? E lá a palavra nos diz que tudo vai passar, tudo vai acabar, mas a única coisa que vai permanecer é o amor. Então, partimos disso, né? E aí tivemos a ideia de conversar com vocês sobre esse tema. Quer falar um pouco? Esse tema sobre o amor, né, a gente entendeu, e hoje, entendendo o que é o amor, né? E conversando com a Sara, e até essa semana, no nosso grupo familiar, não sei onde que nós entramos, onde que falamos um pouco sobre amor. E o que define o amor é que ele é algo ir além, né? Ele ir além. Então, hoje nós entendemos que casar, e hoje eu olho que casar não é difícil, casamento é fácil. O difícil é você permanecer feliz casado, né? Então, esse é um dos motivos que nós hoje estamos aqui, as características que eu vejo no nosso pastor Herman e Doris, a qual me espelho muito, né, qual hoje é prova disso, seus frutos onde estão semeando suas filhas que nós conhecemos, homens e mulheres de Deus, né, os seus genros e suas filhas, né, Ronde e Rosana, um casal que eu me espelho e falo com a forma como eles se comunicam, como eles levam, né, eu nunca vi eles discutirem, né, nunca vi, eu sou muito próximo deles, né, e nunca vi eles me darem um mau exemplo, né. E Diego e Carol, né, é um casal que recém-casados, né, com 3 meses hoje completando, e é um casal que quando eu olhei lá no início do seu namoro, né, eu entendo que um casamento abençoado, ele também começa com um namoro abençoado. Então, como ele não tem um fim em si mesmo, né, eu vejo que eles já entenderam antes de casar o propósito que eles queriam. Não era somente se unir e morar juntos, né. Então, conhecendo tão pouco, mas eu olhava eles têm um plano maior, né. Então, por isso que eu convidei esses casais abençoados, queríamos estar mais gentes aqui, mas pelo motivo de espaço, né, e de aglomeração, hoje nós não podemos, né. Então, hoje entendo que todos os casais, eles são bem-sucedidos, né, e para ser bem-sucedido, nós alimentamos de padrões, né, padrões divinos e princípios, né. Então, a Sara vai ler o versículo e vai passar umas perguntas. Eu quero só avisar quem está em casa, se tiver alguma pergunta para fazer para algum casal, depois a gente, se tiver algum tempo, a gente pode fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. 1 Coríntios 13, ele começa que o amor é paciente, o amor é bondoso. O amor não é grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável e nem rancoroso. Como o William falou, vocês estão iniciando a vida como um casal, né? E é muito natural que quando a gente inicia, que você defenda a sua posição, né? E na realidade isso é um dos maiores desafios para um casamento. Então, como a própria palavra diz, né? Não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável. Então, diante dessa verdade que a palavra traz, como vocês têm ajustado as diferenças deste início do casamento? Então tá, vou começar aqui falando um pouco, daí acho que a Carol pode finalizar. Mas assim, olhando para esses versículos, né, 1 Coríntios 13 inteiro, por exemplo, ele trata muito sobre o amor, né? E o que eu entendo disso é que, beleza, eu e a Carol estamos passando por alguma dificuldade X, digamos assim. Como eu consigo enxergar isso aos olhos do amor? Eu acredito que a partir disso a gente consegue resolver qualquer coisa, seja boa ou seja ruim, né? Qualquer decisão a gente consegue tomar dentro do nosso casamento.
E, assim, muito antes, até mesmo antes de casar, assim, eu e a Carol, a gente estudava sobre isso, né? Beleza, como eu posso te honrar e como eu posso me colocar no seu lugar. Porque, como você disse, né, são culturas diferentes, foi educação diferente, eu fui educado de uma forma, a Carol de outra, e não que a minha seja certa, a dela seja errado, mas é diferente realmente. Então, eu entendo que hoje, por exemplo, dentro da nossa casa, existe como se tivesse uma terceira pessoa, assim. Já não existe mais eu ou a Carol, agora é a Carol e o Diego. Então, tá, o que a Carol e o Diego gostam, o que a Carol e o Diego fazem, partindo disso, a gente consegue entender, tá, e qual que é o que a Carol e o Diego gostam? Eles gostam de ser felizes. Então, as nossas decisões vão ser em cima disso. Então, eu me colocando no lugar dela, eu vou tomar decisões sabendo disso. Cara, eu quero o bem da minha mulher, a minha mulher quer o bem do seu marido, e a gente vai seguir nessas coisas, né? Então, eu penso nisso hoje, né? Já não é mais eu já não sou mais solteiro, sozinho, né? Agora eu tenho uma mulher, eu tenho a minha casa. Então, partindo desse princípio, me colocando no lugar dela em qualquer situação, eu acho que a gente consegue resolver qualquer conflito e, principalmente, que a gente consegue passar mais feliz ainda qualquer situação feliz. Porque eu estou me colocando no lugar dela, né? Que é servindo ela, servindo o próximo, né? A gente gosta muito de um versículo que ela até citou nos votos dela, que é, se for para dever alguma coisa, Paulo fala que deva o amor. Então, 1 Coríntios 13, ele fala muito do amor. Então, beleza, qualquer situação que a gente está passando, eu olho isso a partir do amor. Então, o que eu quero sempre é ver a minha mulher feliz, eu quero amar ela, então qualquer situação a gente consegue resolver isso. O versículo que você citou pra gente, não busco o próprio interesse, eu busco o interesse dela também, eu busco o meu interesse, eu busco o interesse do casal. Então, eu acredito que, partindo do amor, a gente consegue resolver qualquer coisa, né? Daí a gente não entra o meu interesse, não entra as coisas que só eu quero, né? Não sei se quer comentar alguma coisa, mas o que você acha? Então, vocês falaram, né, no início, uma das características que muitas pessoas veem em nós realmente é isso, né? O fato da gente ter olhado para o namoro como já sendo uma expectativa para o propósito que nós viríamos a ter no casamento. E algo que o Di comentou, desde o início a gente já começou a trabalhar em nós, individualmente, como a gente gostaria de tratar um ao outro, né? Então, é uma questão assim que para o conflito de problemas, para a solução de conflitos que nós encontramos, foi justamente isso que o Diego colocou. É da gente se colocar no lugar um do outro. Porque, por exemplo, eu e o Diego, a gente é muito diferente em alguns pensamentos. Isso muito por conta da criação das nossas famílias. Então, o Diego cresceu numa família onde eles são muito introvertidos. Cada um ficava ali no seu quarto, cada um tinha um relacionamento mais diferente. Já na minha família, quem conhece sabe que nós somos extremamente extrovertidos, nós somos em 6 pessoas dentro de casa, então em momento algum havia silêncio. Já na casa do Diego, o silêncio parecia uma das características que mais importava. Então nós somos muito diferentes em algumas características e quando a gente casou é uma das coisas mais palpáveis que se você percebe, né? Enquanto que eu assisto a televisão, por exemplo, lá no 50, no volume, o Diego preza pelo silêncio completo na casa. Então são características que você vê que há um conflito, mas se colocar no lugar do outro também é muito importante, sabe? Então, quando eu comecei a olhar pela perspectiva do Diego, a gente estava brincando antes de começar aqui sobre a toalha, né? A toalha molhada em X lugar. Mas eu olhar pela perspectiva de que talvez para ele aquilo não importava tanto quanto para mim, é mais importante do que eu de fato me preocupar com uma coisa tão pequena, né? Então, eu me colocar no lugar do outro, eu entender que para o outro não é tão importante e vice-versa, isso motiva um ao outro a pensar no melhor do outro, né? E só para finalizar, para não ficar tão longo dentro da nossa questão aqui, uma coisa que a gente olha muito para o pessoal da nossa geração, eu e o Diego somos muito jovens, né? Eu tenho 21 anos e o Di 22. Então, nós começamos a namorar muito cedo e casamos muito cedo, né? Pela nossa idade. E a gente vê que a nossa geração é uma geração onde pensa muito no bem próprio, né? Do eu preciso ser feliz, eu preciso cumprir X meta, eu preciso ter tal coisa, eu preciso ser tal coisa, para daí eu pensar em construir alguma coisa para o nós. E eu acho que isso é muito importante, é você pensar que a Bíblia, né, nos traz essa referência. A gente não tem que olhar para o nós. Eu estava conversando com o Diego antes de vir, para o eu, né? Eu estava conversando com o Di antes de vir para cá.
Às vezes o que está faltando, principalmente para a nossa geração, da nossa idade, é começar a olhar para o todo e não para o eu. Não basear no eu preciso ser feliz, eu preciso disso. E começar a olhar para o outro. Por exemplo, o Diego ama jogar bola de manhã. Eu não sou fã de acordar cedo no domingo de manhã, ele gosta muito de jogar no domingo de manhã. Para ele, às vezes, é importante que eu vá ver um jogo de futebol dele. Então, eu preciso, às vezes, olhar e prezar pela felicidade dele e deixar o meu eu um pouco de lado, sabe? E a Bíblia, ela fala isso, para a gente olhar o outro como sendo maior do que nós mesmos, né? A gente colocar o outro melhor, a gente tratar o outro melhor, a gente pensar no bem do outro. E no casamento isso não deixa de ser uma verdade. Então, no casamento, eu acho que uma das questões que a gente diminui e enxuga os conflitos eu vou olhar pela perspectiva do Diego e ver que talvez isso não seja tão ruim assim, e o Diego vice-versa. E é quando a gente começa a olhar para o outro como sendo melhor, pensar na felicidade, no bem do outro, as coisas se resolvem muito mais fáceis. Pelo menos é o que a gente tem visto nos 3 primeiros meses de casado, né, amor? E que tem funcionado. Amém. Eu queria dar duas dicas, talvez, 2 conselhos, né, Diego? Hoje eu estou na segunda linhagem aqui, né, com 13 anos de casado, passamos aqui para o Ronde de Parro. E então eu tenho um pouco de autoridade, né, para falar um pouco isso, né? Algo que eu aprendi, né, é que o modelo do casamento ele deve ser aplicado ao modelo de Cristo. Entender que o primeiro Adão, né, olhou para o Senhor, perguntou, ele falou, foi ela a culpada. E o segundo Adão, ele fala, não, fui eu. Então eu assumo a culpa para que a noiva viva. Esse é o modelo. O modelo é morrer bem para viver bem. É isso que Cristo fez por nós. O segundo é que eu demorei um pouco para entender essa revelação e algo que nós lemos esses dias, passamos, e eu demorei uns 5, 6 anos, e espero, é um conselho, você que está começando, você que está namorando, você que está pensando no noivo, né? Entender essa revelação. Né? Algo muito precioso que está na palavra é no sonho de José. O sonho de José, o segundo sonho dele, onde o Senhor dá o sonho para ele e remete olhando para a mãe dele, né, como a lua, e o pai dele como o sol. Isso é tremendo e fantástico. E ele conta o sonho para os pais e a partir dali, né, tem todo o processo. Conversa para outro dia. Mas ali ele revela algo precioso. Ele nos dá a nós, homens, como o sol. E todos nós sabemos que a lua não tem luz própria. O sacerdote é você. Ela vai refletir o que você vive. Isso é tremendo. A segunda coisa que eu demorei para entender isso, e depois que eu entendi que a nossa família, o sucesso dela dependia muito mais de mim, por ser o sol, por ela refletir eu. É entender que ela é feita de fases, como a lua é. Né? Então um dia eu acreditei muito na linguagem do amor. Hoje eu entendo, eu já olho com outros olhos. Eu entendo que a honra está acima. Né? Eu entendo que algumas coisas que ela amava, né? Hoje mudou, a fase mudou, já não é mais. Né? Hoje ela gosta de morango e hoje não, eu queria comer um morango, amor. Aí amanhã fala, hoje não dá, hoje não é dia de feira, hoje está caro. Aí na outra quarta eu compro o morango. E sabe o que acontece? Ela fala, ai amor, eu queria pera. Sabe, essa né? Então nós precisamos entender isso, né? Esse é um segredo básico. Amém? Eu queria continuar o segundo, né? No mesmo texto ele diz que o amor não é orgulhoso. O Ronde e a Rosana é algo que eu me inspira muito, é a forma como vocês se comunicam. Vocês são um sucesso na comunicação. Apesar de eu olhar vocês e ver a personalidade, cada um é tão diferente do outro. Mas eu já vi situações, você pode contar isso para nós, onde que eu falei, nossa, é muito legal o jeito que eles resolvem um conflito, né? Um ato falho, né? E isso, claro, que a maturidade hoje, né, que o Ronde me passa assim, de às vezes já vi, eu preciso aprender muito isso, de reconhecer quando erra e já resolver, e falar, ui. Mas eu sei que por trás daquilo existia uma mulher sábia que chegou para ele e falou, amor,
né, e convenceu. Ou seja, né, a nós homens pertence a autoridade, a mulher o poder. E quando nós entendemos isso, né, isso flui de uma forma. Então, a minha pergunta é, como que vocês poderiam nos ensinar a respeito dessa comissão? Como foi, talvez, essa construção? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Aos queridos participantes que estão junto aqui, né? Os casais. Ao pessoal que está nos assistindo. É um grande orgulho de estar aqui. Fico muito agradecido. E, Carol, eu queria te falar um negócio. Ainda bem que você resolveu a questão da toalha já com 3 meses. Nós estamos indo para 22 e a saga continua, tá? Então, muda um pouco a forma, mas perdoa já, que é a melhor coisa que você faz, tá? Amém. Voltando. Comunicação, eu acho que ela é uma construção, ela é um processo, tá? E automaticamente ela passa pela cumplicidade, sabe? E a cumplicidade, eu entendo que ela tem que ser construída, e para isso ela precisa de algumas bases, né? Por exemplo, você não vai, vou usar o exemplo de moto, né? Que a gente gosta muito de moto. Você não vai partir para um MotoGP, uma corrida de motocross, sem você saber o básico, né? Então, existem alguns fundamentos que precisam ser colocados primeiro. E aí, eu acredito que, em primeiro lugar, assim, ó, quanto mais próximo você é da sua esposa, mais fácil. Significa, então, que se eu me atrair pelo oposto, eu sou muito diferente e não vai dar certo? Não, mas há uma necessidade maior de negociação, né? Nos aspectos em que vocês precisam conversar, né? E a base, o exemplo, o modelo que você tem é muito importante, né? E isso não significa que, mas então eu cresci num lar onde o casamento não era bom, então eu não tenho um modelo bom. Não, não é isso. Ou eu só tenho um modelo bom se os meus pais tiveram um casamento perfeito. Também não é isso. Mas existem algumas estruturas, como exemplos, às vezes de outras pessoas, exemplos que você vê no dia a dia, a palavra, fundamento, valores, eles começam a criar para você essa base do que eu estou falando. E aí vamos para um ponto mais prático, né? Outro ponto que eu acho importante para você criar cumplicidade. Em primeiro lugar, a confiança. A confiança. Em 22 anos, nós temos uma confiança muito clara um no outro, e ela parte do seguinte princípio: eu confio em você plenamente até que aconteça alguma coisa ao contrário, né? Diferente daqueles que pensam, não, eu confio desconfiando, e aí se você me provar que eu posso confiar, não é assim. Não existe, eu falo isso nas nossas palestras de segurança digital, né? A família, a tecnologia, não existe lá em casa senha de WhatsApp separada, não existe senha de e-mail que ela não tenha, não existe senha de WhatsApp, eu não tenho WhatsApp, não tenho um celular escondido, eu não tenho grupos escondidos. Então, transparência e confiança total, tá? Outro ponto, muito importante na minha opinião, o respeito, e aí entra um pouco no que o Will comentou, da consequência, da forma como a gente aparece a comunicação final. Mas nunca, em momento algum, eu vou expor ela numa situação de constrangimento, né? Por exemplo, quantos de vocês já estavam sentados numa roda de amigos e de repente uma pessoa fala assim: esse aí, essa daí, é algo que te envergonha. Você está simplesmente sentado ao lado. Você se põe na posição daquela pessoa. Então, assim, posso não concordar com ela numa série de coisas, mas eu jamais vou expor ela publicamente. Isso nós conversamos em casa depois, né? E em tantos momentos, como o Will mesmo citou, onde você toma uma decisão de repente errada, e aí à noite ela, amor, olha só, lembra o que você fez ali, ou escreveu, o que falou? Dá uma pensada nesse aspecto aqui, dá uma pensada nessa forma aqui. Então ela também não me expõe, né? Mas ao contrário, a gente tem a comunicação fluindo, né? Para chegar a um denominador comum. E muitas vezes eu mudo de opinião e ela muda de opinião, né? E o último conselho que eu queria dar antes de passar a palavra para minha esposa é o seguinte: tem pessoas que caem no erro e acham assim, quando você tem já mais tempo de casado, como nós, isso tem que vir automático, tem que vir espontâneo. A pessoa tem que identificar, tem que saber o que você está pensando. Nós, especificamente, nós temos isso muito próximo. A gente muitas vezes está pensando na mesma coisa, a gente se olha praticamente e já sabe que o outro está pensando sobre um assunto,
Mas isso não é normal, e isso, vamos dizer assim, não é comum, e não tem que ser assim. E tem certos momentos em que eu preciso falar. Ela não tem bola de cristal, eu também não tenho. Vou dar um exemplo prático, né? Eu estou em casa, um dia inteiro de trabalho pesado, só dor de cabeça, problema, chego em casa, estou assim com aquela cara, né? Que nem diz o pastor Cláudio Duarte, quero ficar na frente da televisão, na caixa do nada, né? Só clicando assim. E aí ela às vezes acha que o ideal que ela tem que fazer é me deixar quieto, dar o tempo, né? E na verdade o que eu quero é que ela chegue perto, eu possa encostar a cabecinha, ganhar um cafuné, né? Só que se eu não falar, se eu não externar, ela não sabe, não tem obrigação, não tem bola de cristal. E também não posso jogar culpa, né? Porque você também não presta atenção na minha situação, trabalhei o dia inteiro, e você nem aí... Eu não falei, eu não externei, eu podia dizer, amor, senta aqui um pouco comigo, fica aqui um pouquinho comigo, só para dar uma relaxada, coisa e tal. Então, assim, transparência, às vezes é ser um pouco mais direto. Fala o que você está sentindo, fala o que você está precisando, o que você gostou e o que não gostou, né? Então, acho que construindo essa cumplicidade, você facilita muito essa questão da comunicação. E o que eu queria complementar, assim, é que isso não veio assim, né? No primeiro ano, no segundo ano. Isso que nem você mesmo disse, né? Eu gostei muito do que a Carol e o Diego falaram, que essa questão de se colocar no lugar do outro sempre, se não todo dia, né? Sempre, se não todo dia, né? Porque aí fica tão mais fácil. Puxa, mas ele foi ríspido, ou eu fui ríspida, mas e se fosse o contrário? Sei lá, ríspido, que é mais bonito. E a gente construiu essa... Até fiquei surpresa quando o Will e a Sara falaram que nossa comunicação flui. Eu parei para pensar, flui? Flui. Glória a Deus, né? Flui. Flui sim, flui. Eu enfatizo que flui sim, porque a gente tem, como eu vou dizer assim, estado em alguns trabalhos, em alguns ministérios, na nossa própria casa. Eu jamais desautorizo ele na frente dos filhos. Às vezes eu não concordei com alguma coisa. Depois que eles foram dormir, sim. Ele já foi lá, filho, me perdoe, por causa disso e daquilo. Eu também, você foi assim. Então, eu acho que isso é uma caminhada que não está livre de pedras, não está livre de tropeços, mas ela está caminhando para aquilo que Jesus deixou para nós, né? Porque é tão maravilhoso você pensar que Jesus só comparou o casamento com o relacionamento dele com a igreja. Então isso aí já não precisa, né, argumentar mais nada. Então a gente tem que caminhar, buscar, seguir com Jesus. E está difícil, que nem o Ronald falou, está difícil, você não gostou de algo, fale. Não fale naquele dia que você está muito estressada, né? Que você não está podendo falar, então se acalma, espera. Fala no outro dia que você está mais calma, né? Porque às vezes, não, eu tenho que falar tudo, eu não tenho sangue de barata. Quantas coisas você tem que consertar no dia que você não está num dia legal para falar? Isso com qualquer pessoa, não só no casamento, nos relacionamentos, com a mãe, com os filhos, né? Você não está num dia legal, então, né? E nós temos um lema nosso que funciona assim, não só para aquelas vendas que duram um dia, sabe? Do colchão que tem que levar hoje. Sob pressão, diga não. Para tudo. Desde que nós namoramos. Vamos comprar, né, nosso imóvel e aí vai comprar os móveis. Mas a promoção, mas só para hoje. Estou falando brincando de promoção agora, né? Mas uma situação difícil, mas tem que decidir hoje. Então é não. Não pude pensar, não pude sentar com você para orar, para a gente ter a paz no coração. Então é não. Eu só para complementar, acho que é só para agregar o que o Diego e a Carol falaram. A comunicação, você precisa de 3 vértices para que ela seja efetiva. Só o fato de ser verdade não é o suficiente. Sabe? Que nem a Rô falou, isso é muito importante. Do tipo, eu tenho razão na minha palavra. Eu tenho razão no que eu estou falando. Ok, você tem razão para falar. Mas o segundo ponto, a forma com que você está transmitindo isso. Que nem a Rô falou, é o momento ideal? É o momento adequado de falar? E o terceiro ponto, vai edificar aquela pessoa? Ou você sempre vai, desculpe o termo, cuspir a verdade sua, porque você é dono da verdade, você tem razão de falar, é teu direito, e jogar na cara da pessoa. Mas é o momento certo? Vai edificar ela? Então, pensem nesses 3 vértices quando forem, tá? É bem isso que vocês falaram, de você colocar no lugar, é bem por aí. Interessante falar sobre comunicação, né? E ela vai além, né?
vai além. Até hoje, você vai agregando e vai... Até o olhar, né, mínimo, você já identifica, né? Eu 3 semanas, faz muito tempo atrás, umas 3 semanas, né? A gente tem que aprender a contar, às vezes, né? Os nossos vales, né? E não só os montes, né? E passei uma situação assim que eu estava correndo, trabalhando, e eu fui estacionar o carro, e na frente da minha loja, quando eu estacionei o carro, e veio um rapaz assim, só que eu não vi, eu abri a porta e ele, de ciclista, passou assim e quase dei nele. E, porque eu só pus para frente o carro, já tinha estacionado, pus para frente e não sei de onde ele surgiu. Aí eu abri, fiz assim, ele me xingou. Não vou falar que eu ouvi o palavrão. E foi muito interessante que eu fechei, a Sara viu, saí e eu voltei para o carro de novo. E ela saiu lá na porta, ela só olhou carinhosamente para mim. E eu confesso que eu entrei no carro, eu fui. Mas daí eu fui para minha mãe. Eu confesso que minha vontade era ir lá, mas eu lembrei, né, que existe algo maior, né, do que somente a reputação. Talvez nenhum conhecido estava olhando, né? Mas o caráter da gente vai além, né? Aquilo que ninguém vê. E eu pude lembrar pelo olhar dela, me encheu de temor, né? Dentro de mim, me lembrou de quem eu era, né? Então, como é importante essa comunicação, né? Glória a Deus. E nem sempre foi assim. Ó, pra vocês terem ideia, no início de casado, nós tínhamos 2 anos, acho que nem início de casado. 1 ano? Primeiro ano de casado, né? Primeiro ano de casado, ele chega para me buscar na minha mãe. Sai lá fora que tem um carro 0, um Golf 0. Tipo, eu não tinha ideia do que tinha acontecido, ele simplesmente apareceu com o carro. Então a comunicação do casal, né? Era uma surpresa. E foi, né? Eu falei, como assim? Tipo, o valor da parcela era o salário, entendeu? Eu falei, e aí, o resto? Fazemos como? Não, mas era o seu sonho, porque de fato é um carro que eu sempre gostei muito. Achava lindo, tinha acabado de lançar, né, o novo modelo do Golf. E ele só aparece com o carro, né? Então, nem sempre foi assim. Passamos alguns processos até chegar e de alcançar esse lugar de comunicação, conseguir realmente se expressar, falar e tudo mais, né? Então, as fases, né, que passamos do casamento e vamos aprendendo. E aí, chegamos no nosso casal maduro. Uma inspiração para nós, verdadeiramente uma inspiração, uma referência, né? Mais de 30 anos de casado, com toda certeza, tem muitas coisas para nos ensinar, né? Passaram pela fase de ser só um casal, de ter filhos pequenos como nós, filhos já na adolescência, já casaram as filhas, né? Já são avós, então estão num outro momento. E tem-se a construção social que o amor, ele começa e ele acaba, né? E é assim, é um ciclo. Só que o amor verdadeiro, o amor que a palavra de Deus nos diz, ele não tem fim, né? E aí o que nós queríamos ouvir de vocês é isso. Como manter o amor durante tanto tempo, passando por tantas fases, tantos desafios que a vida a 2 traz, né? Os desafios que traz. E vocês estão aí, a gente estava ali brincando quando chegou, aí a Doris falou assim, é só o Herman me chamar para jantar. E o olhar que ela deu para ele foi tão lindo, né? E a gente vê que isso é sim uma verdade na vida de vocês. Então, meu boa noite a todos, aos que nos assistem. Quero dar os parabéns ao William e à Sara pela iniciativa, aos amigos que nós sempre gostamos de estar juntos com pessoas jovens, com pessoas da nossa idade, com pessoas idosas, com crianças, e oferecemos às vezes balas para criança, para adultos, para jovens, e é muito interessante isso. Mas como trabalhar esse amor duradouro num casamento, numa família, com as diferenças que vocês já mencionaram? Um é diferente do outro, e as famílias e a cultura fazem a diferença. Mas a primeira questão que eu queria colocar, que nós conhecemos da Bíblia, é o amor ágape, é o amor de Deus Pai para conosco. E se nós aceitarmos esse amor verdadeiramente de Deus Pai em nossas vidas, em nosso casamento,
Isso fará toda a diferença. Mas é necessário a aceitação, é necessário se apoderar desse amor ágape, dessa aceitação que Cristo teve por nós também, porque isso vai além da nossa razão, vai além do nosso pensamento. E é isso que faz o amor durar. É isso que transmite a verdadeira paz ao nosso coração, mesmo quando a gente tem momentos tumultuados. Mas são momentos tumultuados. Nós temos 36 anos de casados. E assim mesmo, ainda temos turbulência no nosso casamento. Temos diferença de opiniões. Mas o que nos direciona, o que corrige a rota, é esse amor ágape. Mas além do amor ágape, numa família, num casamento, precisa também haver o amor eros. Precisa haver também um amor um para com o outro, no sentido, literalmente, também de sexo. Se não houver o sexo dentro de um casamento, é muito difícil. E se um se opõe ao outro, é difícil. Mas como que a gente não vai se opor? Se nós tivermos o amor ágape. E aí, esse amor, ele suporta. E esse amor faz ser duradouro. Também com 36 anos, com 40, com 50, o sexo no casamento. E é tremendo isso, porque nós temos ainda o amor filéu, o amor de amigo. E quem precisa ser primeiramente o nosso amigo? O nosso cônjuge precisa ser o nosso amigo. Você já pensou, se o nosso cônjuge for o nosso inimigo, qual é a turbulência que não vai ter num casamento? Então, nós precisamos ter e trabalhar isso com a amizade desde ali, desde os nossos familiares. E a gente procura ser amigo dos nossos filhos, dos nossos genros, e começamos a ser muito amigo dos nossos netos também. E isso nos traz alegria, isso nos traz um direcionamento que vem lá de cima, lá da parte de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Se nós ressuscitamos em Cristo Jesus, nós temos uma vida espiritual. E Jesus está ao lado do Pai. E Ele estando ao lado do Pai, Ele vê as coisas de cima. E nós temos que ter essa visão de cima para um amor duradouro. Não um amor que o mundo nos oferece, não uma placa que está na frente de um sistema, de um cinema, dizendo ou apresentando aquele tipo de amor. Mas o amor que vem do alto, o amor que vem de cima. E isso nos ajuda não, é o nosso direcionamento no casamento. E esse trabalho de amizade não é só com a nossa família. Nós precisamos ter amigos também fora do nosso relacionamento familiar. A igreja nos ajuda bastante e nós temos que escolher alguns. Amigos são poucos até, não são muitos. Colegas nós temos muitos, é só fazer um churrasco que vem bastante gente. Agora fale para cortar grama ou para pintar a casa, vem só os amigos mesmo. Só os amigos estão presentes. Então isso faz parte de um amor duradouro. E uma outra coisa que eu queria colocar, dentro dessa amizade, nós precisamos ter tempo um para com o outro. O tempo é um dos valores maiores que a gente tem. Se alguém pudesse comprar hoje, pagaria milhões pelo tempo. E se nós não nos dedicarmos, se nós não pegarmos tempo, nós vamos ter turbulência na durabilidade do amor. E a outra questão é a simplicidade. Ser simples, sem complexidade. E às vezes eu digo para Doris, eu não sou adivinho. Eu não estou adivinhando o que você está querendo, o que você está pensando. E eu não sou adivinho. Fale, por favor. E aí nós temos esse exemplo da construção, que foi colocado aqui. E o Salmo 127, 1, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, são situações relativamente simples, mas que precisam ser praticadas em cada dia
desses 36 anos, desses 37 anos, desses 40 anos. E precisamos ter esse convívio muito mais e muito mais amoroso do que existe hoje aqui nesse mundo. E nós precisamos ser testemunhos e exemplos nesse sentido. E para isso é necessário uma dedicação. Mas eu vou deixar a Doris falar também, senão o tempo vai e eu me expresso aqui sem dar condições para ela também de falar sobre a nossa vida. Então, realmente é um privilégio poder falar do casamento. E é engraçado, né? Nós falarmos de como fazer o amor durar, ou como, né? Esses dias, para não dizer há muito tempo atrás, eu digo assim, esses dias eu falei para a Sara que nós não poderíamos estar aqui e tal. E aí o Herman e eu tivemos uma discussão. Só nós discutimos, ninguém de vocês discute, né? Não. E aí eu falei assim para ele ainda bem que nós não vamos falar sexta-feira, porque como que nós íamos falar, né? E aí e ficou aquele climão, né? Pode imaginar, né? Mas daí daqui a pouco vem, daí ele com o jeitinho dele, eu com o meu, como vocês falaram, né? Eu não quero eu ser feliz e nem ele, eu quero fazer ele feliz e ele me fazer feliz. Não demorou nada, a gente nem lembra mais do que aconteceu. Na realidade, nem lembra o que aconteceu, que nós discutimos agora. Mas também não vem ao caso. Mas é bem isso, gente. Eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar isso. Desde cedo, quando eu acordo, quando eu vou fazer minha devocional, eu oro, eu peço para Deus, Deus, eu quero ser a esposa que o Senhor separou para o Herman. Né? Então, nós dois viemos de lares muito diferentes, apesar de ele vir de uma família menonita, e eu também vim de uma família menonita, tínhamos tudo para combinar muito bem. Só que aí entra aquela coisa, o Herman vem de uma família quieta, cada um por si, ninguém sabe de ninguém, e, né? Eu já venho de uma família onde, se bobear, todos sabem de todos, né? Da família, por favor, né? Eu cansei de chegar em casa, sentar no colo do meu pai, mesmo quando eu me apaixonei pelo Herman, um dos primeiros que ficou sabendo que agora eu estou apaixonada. Eu sentei no colo do meu pai e contei, ele é tão joia, ele é isso, ele é aquilo. Então, nós tínhamos essa liberdade em casa de conversar, de contar, de compartilhar, de falar mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito importante, da gente poder trabalhar essas diferenças, né? E da gente conversar. E volte e meia eu chego para o Herman, eu brinco com ele, né? Você ainda me ama, né? Hast mich noch lieb, né? E ele, ontem tivemos uma decepção grande, né? A primeira reação do Herman é, vamos jantar fora, né? Então, saber o que um gosta, saber o que o outro gosta. O Herman está trabalhando agora home office, então se ele não se cuidar, acho que ele trabalha direto, né? Então, às vezes eu chego lá e pergunto, você quer um café ou quer alguma coisa? Até que hora você vai trabalhar? E ontem era um dia que ele teria que fazer muita coisa, e aí ele ia largar tudo, e aí eu já me animei. Então tá, então vamos jantar fora. Daqui a pouco nós não precisamos jantar fora, eu posso fazer alguma coisinha aqui. Os restaurantes, a maioria estão fechados mesmo, né? Então, de um saber o que o outro gosta, de um saber como o outro pensa, ceder, muitas vezes, eu tenho que ceder, muitas vezes ele tem que ceder. E uma coisa que é muito importante é a gente buscar a Deus juntos, né? Fazer devocional juntos, nós não fazemos todo dia, não tem como fazer juntos, né? É mais difícil, mas orar, então uma vez por semana, pelo menos, no mínimo, né? Ter um tempo junto, conversar. Eu sei que eu posso ter a liberdade de chegar e chorar na frente do Herman, eu posso, né? Assim como ele tem a liberdade, mas não é sempre fácil, não é. Nós tivemos fases difíceis. Aí uma coisa que é muito importante, que o Herman falou, ter amigos, mas não só amigos assim para bater papo e tal, amigos que possam ajudar, né? Nós temos um casal que para nós é muito importante, então, já várias vezes, quando nós tivemos momentos difíceis no casamento, nós buscamos esse casal, né?
E sabemos que esse casal ora por nós, né? E volte e meia eu recebo um WhatsApp, como que vocês estão, E eu quero ser isso, nós queremos ser isso também para quem precisa, né? Um casal de apoio e tal. E com os nossos filhos, a gente procura também ser abertos, conversar, deixar eles à vontade, se eles tiverem dificuldades de poder vir conversar com a gente. E juntos nós oramos sobre as questões difíceis, né? E uma coisa também que nós falamos aqui, de um querer o bem do outro, a questão do futebol, né, Carol? Eu tinha verdadeira aversão a futebol, né? E quando nós estávamos casados, a Miriam era pequenininha, tinha 2 anos, eu acho, né? Aí o Herman, no futebol, quebrou a perna. E ele ficou 9 meses no gesso. Só que chegou uma altura, 9 meses. Eu sempre digo, ele deu à luz a uma perna nova. Ele gestou uma perna nova. E chegou uma altura que eu reconheci. Eu tive que pedir perdão pelas vezes que eu tive tanta raiva do futebol. E a ponto de, mesmo com gesso, do jeito que ele estava, eu dizia, você quer que eu te leve lá no time? Pelo menos para você assistir, para você estar junto. Nunca mais eu reclamei do futebol, né? Então, aquilo, não morro de amores pelo futebol, mas se agora ele vem e quer ou jogar ou assistir um futebol, eu não reclamo mais, porque eu sei que é uma coisa que ele precisa, né? E assim, da parte dele também, né? Quantas vezes ele vê que eu estou precisando de alguma coisa e ele procura suprir. Então, não somos um casal perfeito, não somos, mas nós sabemos onde buscar ajuda, né? E essa questão de um amar o outro, de um querer agradar o outro, de um buscar fazer o bem para o outro, isso é importante. E ter sempre em mente, né, o Senhor acima de tudo. Como que Jesus reagiria numa situação dessas? Então, como é gostoso poder... Eu gosto de dizer, eu digo isso de coração, eu posso dizer para o Herman hoje, olhar para ele e dizer, eu te amo muito mais hoje do que eu amava ele há 36 anos atrás, né? Eu amo esse meu maridão. Né? Foi legal, gente. Obrigada, Will, pela oportunidade de falar mesmo. Sara, muito legal. Obrigado vocês por estar compartilhando. Queridos, nós temos algo em comum aqui. Todos nós conhecemos Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. Ele me tocou um dia e não tive como. Ele me tocou um dia onde nós não estávamos bem. Onde me trocou de uma forma tão grande que no meu quarto do outro lado eu orava e clamava pela vida dela. Senhor, faz com ela também o que o Senhor fez comigo. E eu costumo falar, quando eu falo dele, desse amor, que você pode não acreditar, mas se você seguir alguns princípios dele, você vai ser abençoado. E no casamento é um deles. Nós temos alguns minutos ainda, de forma bem rápida. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Herman e pastora Dores. Que em todos esses tempos de casamento, eu sei que existiram dias bons e dias maus. E honrando o nome dele, o que ele fez por vocês? Qual foi a tua experiência? O que você crê que ele pode fazer? Bom, ele pode fazer tudo, né? Ele transforma. Realmente, no meu caso, eu tive uma experiência maravilhosa, inclusive desse casal que nós falamos, quando nós ainda não tínhamos os filhos grandes, ainda pequenos, nós tivemos uma fase onde dentro de mim, eu tinha decidido, chega, não quero mais, né? E até eu cheguei para o meu pai e disse para ele, pai, eu não quero mais brincar de papai e mamãe. Eu quero voltar a ser só filhinha, né? E meu pai me ajudou muito, mas esse casal que a gente procurou, esse casal nos ajudou muito. E onde nós pudemos juntos chegar diante do Senhor e pedir, Deus, renova o nosso amor. Deus, renova
união, renova nosso entender um ao outro, renova a nossa vida de casal. E realmente, e Deus faz isso até hoje, né? Que nem eu falei, nós tivemos uma discussão, né? Aí eu vou para o meu quartinho e eu peço, Senhor, renova, aumenta o meu amor, faça com que eu tenha mais desejo por Ele, mais vontade de agradá-lo, né? E isso Deus tem trabalhado no meu coração, de uma forma muito gostosa, muito apaixonante. Nós temos passado muitas experiências com Deus. E Deus tem efetuado milagre nas nossas vidas. O casamento como um todo é um deles. O nascimento de uma das nossas filhas é outro milagre. E alguns conhecem, mas bem rapidamente a Doris teve um quisto, e o quisto era maior do que o feto. E quando chegou nos 6 meses, o quisto ainda era maior que o feto. E o médico disse que nós precisávamos salvar a mãe. Ele falou, me chamou ao lado e disse, precisamos salvar a mãe. E eu disse, me dá 2 dias para dar uma resposta. E a Doris falou, o que Deus colocou aqui, ninguém tira. E nós fomos para a oração, junto com o pastor Arno na época, e mais algumas pessoas, e nós oramos, e resumindo, a nossa filha nasceu, está aí forte e firme, já nos deu neto e netos, e nós estamos agradecidos por isso. Então, em muitas formas, Deus nos presenteou. Certa vez, nós tínhamos um carro antigo, já estava quase como o carro dos Flintstones, embaixo furado, e uma família chegou para nós e disse, olha, aqui tem um cheque, troquem de carro. Isso é milagre de Deus. Nós não tínhamos condições. E eu tinha dito para Doris, em agosto daquele ano, nós vamos trocar de carro até o final do ano. Deus me deu isso no coração. Mas eu não tinha dinheiro. E foi indo, e em novembro, final de novembro, essa família chegou, e nós compramos um carro, era usado ainda, mas muito melhor que o nosso, e colocamos uma fita nele, bem bonitinho, e chamamos nossos filhos, e compartilhamos com ele. E isso eu considero um milagre de Deus. Porque nós procuramos investir no reino de Deus e não em valores do mundo aqui. Nós investimos, eu nunca busquei salários altos, sempre Deus pagou o meu salário. Deus sempre me deu o valor que a gente precisava para as nossas necessidades. E muitas vezes o preço é o tempo. Aí você precisa se dedicar fora porque você tem essa necessidade. Trabalho é muito bom e precisa ter. E é desse trabalho que a gente vive. Mas milagres assim, nós teríamos mais diversos ainda para contar. Mas é uma coisa que a gente está muito presente. Deus está conosco e está nos sustentando, não só espiritualmente, como a gente diz, mas fisicamente também. E por isso nós somos muito gratos. De volta ao processo, precisamos nos amar. O amor só é duradouro quando a gente passa essas fases juntos. Não é simples, não é muito fácil dizer, não tem dinheiro. Mas quando a gente se ama, a gente se entende. A gente busca uma saída para essas coisas. E mesmo em todos esses anos, a gente precisa trabalhar isso para que isso não seja corrosivo, que não seja uma ferrugem que vá comendo aos poucos o nosso casamento. Obrigado, glória a Deus. A gente fazer mais uma pergunta para o Diego e para a Carol. E depois uma para o Ronald. Para a Rô. Algo que nós fomos aprendemos, né, durante esses 12 anos de casados, indo para 13, aprendemos algumas coisas com o tempo, né, através de desafios, né. Mas eu queria vocês começando o casamento e nós como igreja e instituição, né, o que você poderia falar, no nosso caso, dando um exemplo prático para vocês, o que nós sentimos falta, às vezes,
de ensinar em nós, foi sobre o tema sexualidade. Nós casamos e a Sara não sabia nada, eu não sabia o que lidar sobre isso. Que é algo tão lindo que Deus criou, e eu não tinha dimensão, demorei anos para entender. Às vezes fizemos coisas erradas, né, sem saber. Então, eu queria saber de você como a igreja poderia preparar melhor, porque às vezes nós olhamos, muita gente ensina, não, marca a data, que tudo vai acontecer. Né? E hoje eu entendo que nós foi uma pressão para não pecar, para não errar. E nos que esqueceram de ensinar sobre algo que se chamava temor ao Senhor. Se eu aprendesse isso, vivesse isso, né, eu não precisava adiantar tão rápido as coisas, né? Então, para mim, eu aprendi isso. E o que eu posso ensinar hoje, né, essa é a minha opinião, né? Eu ensino, né? Tema ao Senhor, né? E o resto vai vir. O que a igreja hoje você acha que poderia fazer? Talvez nós, como Shalom, e talvez não só nós, mas como igreja, para aqueles que estão começando para entrarem, né? Então, assim, ninguém nasce sendo marido, né? Ninguém nasce sendo mulher, né? E, assim, independente se a igreja investe nisso ou não, acredito que deve investir, né? É um assunto que deve ser falado, né? É um assunto que deve ser pregado, com certeza. Mas, assim, no meu caso com a Carol, por exemplo, independente se estão ensinando, eu amo a Carol, eu quero casar com ela, a Carol me ama, eu quero casar com ela, eu busco isso, né? Sim, eu, particular, eu busco isso. Eu e a Carol, por exemplo, namorando, a gente começou a namorar para casar, então tá, a gente vai casar. Então o que eu faço? Eu vou ler livros sobre casamento. O que eu faço então? Eu e a Carol, a gente já fez muitas dinâmicas de casamento, para ver o nosso nível, digamos assim, a nossa maturidade, a nossa altura. Eu e a Carol também já lemos livros juntos sobre isso, né? Por exemplo, os nossos líderes já orientaram, né? O Romance Maneira de Deus é um livro muito bom, acho que é um livro que todo casal deve começar por ele, né? Romance Maneira de Deus, né? A Simples Linguagem de Amor a gente leu também, fez as dinâmicas. Então, a gente foi se conhecendo no meio do caminho, né? E, realmente, a Bíblia nos conta que Jesus é o caminho. Então, como que a gente conhece Jesus? Caminhando. Como que eu vou conhecer a Carol? Caminhando com ela. Então, daí a gente começa a colocar isso dentro do nosso porquê, né? Então, qual que é o nosso porquê? A gente quer casar, então vamos estudar sobre isso, vamos crescer em maturidade sobre isso, porque realmente ninguém nasce sabendo, né? A gente está aqui aprendendo, né? É um processo, que nem aqui... Eu acho isso maravilhoso, é uma graça de Deus. O nosso ideal realmente é Jesus e a igreja. Ele é o nosso ideal. Mas é bom que eu possa pegar um pouco do relacionamento do Herman com a Doris e trazer para o meu casamento. Eu posso pegar um pouco do Ronald e da Rosana. Eu ia falar, eu ia falar o contrário. Eu posso pegar um pouco dos dois e trazer para nós. Então eu acho que isso é um pouco da graça de Deus, porque Ele é o nosso ideal. Não existe casamento perfeito, né? Pessoas perfeitas. A gente está aqui realmente aprendendo. Então, eu posso pegar um pouquinho de cada um e trazer para o meu casamento. E saber, eu acho que a finalidade de um casamento, eu acho que, por exemplo, dos nossos frutos, eu e a Carol não vamos comer. Quem vai comer é o próximo, né? Como a gente está aqui aprendendo com vocês, o próximo que está entrando num casamento pode aprender com a gente. Então, realmente, cara, independente se ensina ou não, eu acho que a gente pode ir atrás também, né? Querendo ou não, é uma atitude nossa, é uma atitude que eu e a Carol queremos. Então, se a gente quer isso, a gente vai correr atrás. E realmente, começando talvez uma reforma, né, com dicas, algo assim, enfim. Eu acho que a mudança sempre vai começar pela gente, assim, né? Então, se a gente quer, a gente vai correr atrás disso. E existem inúmeras coisas hoje em dia. Eu sou um cara que busca o discipulador todo dia. Eu vou atrás mesmo, eu pergunto. Se eu tenho uma dúvida, eu vou atrás, porque eu sempre vou procurar alguém que está um nível acima de mim, né? Que nem vocês... convidaram a gente aqui, vocês, né, poxa, quantos anos de casado, filho e tal, eu e a Carol ainda não tem isso, então a gente está aqui aprendendo, e cara, isso é muito bom, então se eu estou aprendendo, eu vou praticar isso dentro do meu casamento, né, com certeza. Amém. Quer falar, amor? Só uma questão que o Will falou, eu achei muito interessante, né, para nós foi muito especial, por exemplo, o curso de noivos, né, e é algo que eu acredito, assim, que ele deve ser construído já dentro do relacionamento, né, no namoro. E a igreja, eu acredito que é uma coisa que ela pode trabalhar com mais eficácia. É muito mais gostoso você prevenir do que remediar. É muito melhor você ensinar de primeira, igual eu tenho orgulho de dizer que eu e o Diego começamos já avançado em algumas questões. Mas isso muito porque a gente correu atrás, a gente quis muito aprender sobre isso. Mas é importante trazer isso à igreja, né, essa visão. E o que o Will falou é muito interessante, você falou disso, e eu acho que eu vou usar isso como exemplo, que eu senti falta, particularmente, eu e o Diego conversamos sobre isso,
a questão da sexualidade, né? A sexualidade, ela tornou-se tanto um tabu dentro da igreja, como geral, de que as pessoas não falam com medo, por exemplo, de pessoas como eu e o Diego antes éramos namorados, de entender de forma errada, de investir de forma errada, como se estivesse incentivando, exatamente isso. Quando, na verdade, às vezes era necessário tratar sobre isso para que, dentro do casamento, isso viesse mais tranquilo, né? Esse negócio de aprender com os outros é muito mais fácil. Aprender com aquele que errou para não cometer o mesmo erro é melhor do que eu cometer o erro e que a pessoa cometeu, né? Eu estava vendo aqui, eu estou com o meu celular aqui, só para a galera ver, né? Um pastor ali que a gente conhece, ele postou, né? Casamento, não existe casal propaganda doriana, né? E realmente não existe. Então, às vezes, expor isso, a igreja expor isso como uma dificuldade, igual a Doris e o Herman comentaram, não são um casal perfeito, mas eles têm muitas coisas para falar, para dar experiência. Então, talvez trazer isso ano passado, né? A nossa igreja, vocês, inclusive, trouxeram o Gessé e Suzana, né? Que deram uma palestra sobre sexo. Eu acho que ninguém nunca tinha visto aquilo, né? Ninguém nunca falou sobre aquilo de forma tão explícita. E é tão legal, é tão importante e soma tanto, né? Então, talvez investir mais nisso e ensinar realmente, incentivar no processo de namoro, porque é muito importante você vai para o casamento sabendo, a igreja, e tratar como coisas tabus. A gente está usando um tema muito recorrente no casamento, né? O sexo, a sexualidade. É muito importante trazer isso antes, para que não venha cometer os erros dentro do casamento, sabe? Legal. Você percebe que não é uma desculpa, né? Você colocar só na culpa na igreja. É uma via de mão dupla, né? Então, ou seja, a Bíblia fala sobre o sábio e o insensato, né? O insensato ele vai viver aquilo lá, né? E o sábio não. Ele procura ajudar antes, né? Para não viver aquilo, né? Então, nós não podemos pôr a culpa totalmente, né? Então, aquele que quer, né? Vai atrás, ele adquire, né? Ele busca conhecimento, né? Muito legal. E para encerrar, eu queria, como eu comecei, né? Eu falei que a família ela não tem um fim em si mesmo, né? Ali ela nasce um propósito, um plano maior. Então, o Ronald e Rosana, vocês com 22 anos de casado, assim, indo para 22, né? A gente fala muito sobre propósito, né? Sobre começar um propósito, a casamento é união uma união para um propósito só. Olhando esse contexto, hoje, o que vocês acham que tem ainda no Senhor? Como vocês olham isso, né, lá na frente? Porque a gente olha hoje como igreja, né, a mídia nos ensina que para você ser algo, o teu propósito parece que sempre é o mesmo, né? É ter mais curtidas, né, no Facebook, no Instagram, e é só fazer aquilo que parece que todo mundo está vendo. Esse é o propósito hoje, né, parece, né? Mas eu creio que é algo maior do que isso, né? Que às vezes olhando nossos olhos é menor, mas para o Senhor, cumprir o propósito é isso que basta, né? Então hoje, olhando com 21 anos, ainda há propósito para a vida de vocês? Bem interessante essa pergunta, porque com o passar do tempo você se acomoda em algumas coisas, né? Por exemplo, a gente tinha um planejamento para ter filhos, né? 4, 5 anos, vamos curtir, pá, né? E aí a hora que, né? E aí quando a gente chegaram aos 4 ou 5 anos, eu lembro que a empresa da Rosana tinha entrado em um problema ali, perdemos o plano de saúde. Falei, quem espera 4, 5, espera mais um, né? Tranquilo. E aí, quando a gente, não, agora é vez, aí nós passamos a ter os problemas, né? Para quem não sabe, a gente teve, a Rô teve um aborto espontâneo e depois uma gravidez na trompa antes do Davi. E aí, depois que passamos essa fase, aí você fica naquela, né, Will, principalmente como de conseguir, de dar segurança, o homem se cobra muito disso, né? Porque, que o Herman falou das dificuldades, quando você está sozinho com a esposa, faltou aquele... Hoje né, Nutella, né? Faltou a Nutella no pão. Tranquilo, vai pão com margarina e sossegado. Agora, quando você tem filhos, aí a responsabilidade pesa mais no ombro, né? E aí você passa essa fase também e trabalha, etc. E aí você começa a ver o que você, da tua vivência dentro de casa, começa a criar, os frutos que você começa a produzir, não necessariamente planejando. E aí quando a gente tem às vezes algum retorno tão gostoso, que pessoas chegam para nós e falam assim, poxa, a gente gosta de ouvir algo de vocês, a gente gosta de estar com vocês. O que vocês falaram fez diferença na nossa vida.
sabe? Então, às vezes, você não precisa estar falando isso para 500, para 1.000, para 1.500 pessoas, mas se você é influência boa, né? Uma influência de Deus na vida de 5 casais, 6 casais, isso se multiplica, né? Então, o que eu tenho com a Rosana, assim, sabe? Claro, a gente tem muita coisa que a gente quer conquistar ainda, como casal, como família e como ministério. Mas, assim, o que eu falo sempre para a Rosana, assim, qual é a mensagem que nós vamos deixar para trás? Pelo que eu vou ser lembrado? Sabe? Ah, porque pelo trabalho? Pelo motoclube? Não. Aonde eu fui influência na vida de pessoas, que as pessoas falaram, vão poder dizer assim, cara, naquele momento, aquele casal nos ajudou de uma forma que fez diferença na nossa vida, sabe? Então, sinceramente, esse é o tipo de oportunidade que eu espero ainda, fora todas as outras que eu quero conquistar, né? Praticamente estamos na flor da idade, né, amor? 22 anos, imagina. Mas ainda, eu tenho muitos objetivos pessoais, mas ser referência em alguns pontos é uma bênção que eu tenho muito temor e tremor para isso, de verdade, né? Não, eu só queria complementar essa questão que ele falou, quais são as marcas, né, que nós vamos deixar. Não para ficar exposto na mídia, porque tem muitas coisas que a gente faz que ninguém precisa saber, como diz a própria palavra, o que a mão direita fez, a esquerda, né, e vice-versa. Mas com essas marcas, eu preciso também estar sempre em constante obras, né? Estamos em obras sempre, para que a gente possa seguir e respingar esse amor, né? O amor de Jesus, o amor de Deus nas pessoas. E como isso é tão gratificante. Às vezes você não sabe, que nem esses dias mesmo aconteceu uma missão, entre aspas, para uma coisa que você vê que tem retorno de outra pessoa que não era bem o foco da questão. E como isso é a palavra que deu para outro, o outro estava ali, puxa, serviu para mim. Depois retorna dizendo que serviu. Então, é isso. Você está ali e Deus sempre vai te colocar em oportunidades para ser abençoado, né? A última coisa que eu queria colocar aqui, ao longo dos casais, eu fiquei pensando que essa comunicação aqui, se está funcionando, é porque ele me corrige, tá? Ele me corrige. Em casa, né? Sem plateia, assim, né? Sem público. Mas ele fala, amor, ali você exagerou um pouco. Fez uma tempestade no copo de água. Eu falei, eu fiz? Sério? Sabe? Então isso é importante. Não só passar a mão, falar, aqui você está de mimimi, dá licença. Ah, eu tô? Ah, então tá. Então, da mesma forma que eu falo para ele, ó, aqui, assim, assim, ele também fala para mim. Então, eu acho que isso é legal, não ficar de bico. Também ficar uma semana sem falar com ele. Não, onde você viu? Ficar me corrigindo, né? Então, eu acho que isso também faz parte do relacionamento. Quando eu estou errada, ele precisa me dizer. Em amor, óbvio, com a maneira certa, da maneira correta, né? Então, era isso que eu queria ainda complementar. Tá bom? Eu vejo que uma coisa dentro disso que você está falando, né, Rô, é muito... como nós precisamos estar bem resolvidos, primeiramente conosco, né, com quem nós somos, com a nossa história de vida, ter a nossa identidade alicerçada realmente em Cristo, porque aí o que o outro vai dizer que eu não faço certo, ou que eu errei, ou quando ele me corrige, isso não se torna um problema. Exatamente. Né? Eu sou psicóloga, então eu vejo muito isso no meu trabalho. Né? Como as pessoas elas estão tão perdidas nelas mesmas que a menor situação, o menor conflito, a menor que põe à prova a ideia que ela tem de quem ela é, se desconstrói tudo o resto e cria-se um problema enorme. E dentro do casamento, isso é um desafio, né, algo que precisa ser rompido, porque tem-se também a construção social de que se eu faço por mim, eu tenho que, os meus interesses, eu tenho que me proteger, eu tenho que, né, e aí você vai para o casamento, fica naquele cabo de guerra, né, porque eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger, porque eu não estou muito bem alicerçado em mim, então eu preciso fazer por mim. E isso é um grande problema, quando na realidade, né, o casamento, ele a gente precisa, como é que é aquela frase que a gente viu? Se matricular na escola da humildade? Da humildade e da renúncia, justamente por conta disso. Né? Se você decide se casar, é isso. Então, um ponto importante, eu acho que é a gente se resolver com a nossa história de vida, entender quem nós somos, para quando a gente se encontra, né, quando eu estou de encontro com o outro, aquilo que Deus tem para nós se descortina e flui com uma facilidade, não é penoso. Né?
a gente precisou ajustar algumas coisas do nosso relacionamento, mas que primeiro, como o William falou, aconteceu com ele, para depois acontecer comigo. E nós já tínhamos a Melanie, já tínhamos quase 5 anos de casado. E tínhamos muitas coisas, e até então a gente estava junto porque a gente gostava, tinha se decidido se casar. Mas o entendimento real do propósito, daquilo que Deus tinha para as nossas vidas, só aconteceu depois que nós passamos por esse processo, né? Do William entender que ele era em Deus, do que Deus tinha para a vida dele, dele passar por esse processo de cura, de entender a identidade dele, assumir a posição dele na nossa casa, no nosso lar, e isso alcançar a minha vida, e como isso mudou o nosso relacionamento, transformou a nossa história, e hoje a gente tem plena convicção de que estamos onde Deus deseja que nós estejamos, né? Então, ter esse propósito, então temos os desafios, temos muitas dificuldades, né? A gente não briga. Mas, ainda acima disso tudo, existe aquilo que Deus nos chamou para fazer. E é isso que nos mantém aqui, né? Amém. Queria agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer vocês, de novo casal. Algo que a Sara falou ali é uma frase do Josué Gonçalves, queria deixar para vocês, né? Que casar é se matricular na escola da humildade e da renúncia, né? Então nós aprendemos aqui que viver bem é morrer bem, né? E talvez você pergunte qual é o limite, né? Para morrer, né? Até se fazer de bobo, mas tem um limite, né? Eu vou dizer algo para vocês, o limite é a tua fé, até onde ela alcançar. Então esse é o limite, né? Para morrer. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, foi muito bom esse tempo, né? Creio que a gente possa ter sido bênção para você que está em casa. Deus abençoe a todos, uma boa noite.